Opa, aqui é o Fernas e esse é mais um vídeo do canal. Nós estamos essencialmente terminando aqui o contexto de Vampiro à Máscara. Nós falamos de tudo, né? Tanto na criação da ficha do personagem, como quando eu fui decompondo, né? Aspecto a aspecto do livro. Então, lá na ficha do personagem eu fiz um panorama geral, falei meio que de tudo de uma forma resumida. E depois, conforme eu fui abrindo, né, nos outros vídeos, eu fui explicando disciplina, disciplina, clã, clã, é, habilidade, habilidade, as skills, os atributos, todas as partes aí, né, do livro, da mecânica, ou seja, é bem completo. Toda essa minha playlist aí de como jogar Vampira Máscara V5, você acha tudo aí da mecânica, e até falei do lore, falei de vários aspectos do lore. Não destrinchei todo o lore, porque ele é imenso, e também ele é bastante aberto, tem gente que interpreta de um jeito, tem gente que interpreta de outro, é a forma como eles escrevem, né? Eles permitem que o próprio narrador crie o seu próprio lore, né? No jogo, no mundo das trevas. Mas vamos lá. Falta o que para concluir a essência das mecânicas? Bom, falta falar de pilares e convicções, né? E eu queria apresentar também o guia dos players, né? Que aí eu faço no próximo vídeo, tá bom? É, Vamos falar então de pilares e convicções. A ideia, o que são pilares e convicções? Assim como existe a mecânica da fome, que é a mecânica da besta, né? O vampiro, eu fiz aí no vídeo, alguns vídeos para trás, que o vampiro ele é uma moeda, né? Ele é uma moeda de duas faces, onde em uma face ele é humano e na outra face ele é a besta, né? E a besta, ele tem a sua mecânica, que é a mecânica da fome. Conforme você não alimenta, né, a besta vai se tornando cada vez mais intensa, cada vez mais feroz, e ela vai controlando o vampiro, né? E se você cede a besta passa a controlar mais o vampiro. Então é uma guerra destinada a perder. Né? Não importa o que o vampiro faça, ele com o passar dos anos, a tendência é que ele vai cedendo a besta, que ele vai perdendo e ele vai se tornando mais monstruoso. São raríssimos os casos dos vampiros que conseguem vencer a besta e atingir a Golconda. Né? Então, assim, é uma exceção à regra. A regra é a besta vencer, tá certo? Mas existe mecânicas, a V5 introduz mecânicas no lado da humanidade, tá? Então antigamente só existiam essas mecânicas da besta, a fome, essa questão. A V5 ela vira e fala assim, não gente, mas tem a humanidade, e a humanidade tem as suas mecânicas também. E essas mecânicas são as convicções e os pilares, tá certo? Que não existiam isso na edição anterior. Então vamos lá, o que são as convicções? A convicção é o que torna o ser humano, o vampiro, desculpa, ainda humano. Ele tem a sua humanidade e essa humanidade é traduzida em alguns pensamentos dele, algumas coisas que ele é, ainda crê, tá? Então são crenças. A convicção são ideias, assim, são crenças, são ideologias que mantêm ele se sentindo humano. Então, por exemplo, pode ser uma frase jogada, como aquela dos Lannisters, de eu sempre pago minhas dívidas, entendeu? Ou uma crença como os inocentes devem ser protegidos, os culpados devem ser punidos, qualquer coisa desse tipo, tá? Mas pode ser crenças assim bem leves, tipo assim, eu gosto de debater ideias de filosofia. Então, sempre que está tendo um debate de filosofia, você quer participar desse debate, entendeu? Não importa. O que importa é que sejam situações ou ideias onde vai fazer o seu vampiro se sentir humano, tá? Ele tem uma convicção e quando ele vê alguma coisa, ele quer participar daquilo, ele quer fazer aquilo, ele quer agir, tá? É isso que é importante e que ele age e que isso seja do mundo mortal, que isso seja do mundo humano, que conecte ele ao mundo humano. Então a ideia da mecânica de humanidade é que ela conecte o vampiro a esse mundo humano, tá? Então via convicção, via crenças e via pilares. Os pilares são essencialmente, tá? Os touchstones aqui no livro. O que são pilares? Pilares são pessoas,
tá? Se o primeiro são crenças, o outro são pessoas que conectam o vampiro a esse mundo humano, tá? O mundo dos mortais. E quem são essas pessoas? Se for um vampiro jovem, pode ser uma pessoa da família desse vampiro, que ainda existe, que ainda está viva, tá? Pode ser uma esposa, uma namorada, um amigo, um filho, né? Ou, se ele já é mais velho, pode ser um descendente, ou alguém que se parece, sabe? Existem sósias por aí. Você tem uma pessoa A e uma pessoa B, e a pessoa B se parece com a pessoa A, e aí ela lembra, ou às vezes nem precisa parecer de fato, mas na cabeça do vampiro ela se parece, tá? Então o mais importante é isso, é você ter, por exemplo, ele lembra da mulher dele na época que ele era humano, e aí ele virou vampiro, obviamente já se passaram 100, 150 anos, e ele vê uma mulher jovem na rua, e essa mulher jovem lembra muito a ex-mulher dele, aquela mulher dele lá do passado, que ele gostava tanto, lembra muito. E aí ele começa a se apegar a essa mulher, ele se aproxima dela, e ele cria um relacionamento com ela ali, tá certo? Ah, mas se um vampiro é um Nosferato, é um ser das trevas que tem que ficar escondido, esse relacionamento não precisa ser é, físico, tá? Ele pode ser platônico, ele pode ser um relacionamento onde ele se comunica através de mensagens, ou às vezes nem tem uma comunicação exata, ele observa, ele tá ali próximo, mas é importante que exista essa conexão com o mundo, porque é o que faz dele humano, tá? É o que faz dele participar da sociedade. Ainda mais se você imaginar um vampiro mais velho, ele não é igual hoje em dia que a gente se isola num quarto com redes sociais e games, né? Ele não tem esse hábito. Ele saía na rua quando ele era mortal, constantemente. Então ele vai ter esse tipo de hábito de querer ir para a rua, tá? Em algum momento, de sair do refúgio dele, tá? Isso é um dos grandes pontos, porque é uma grande crítica que eu vejo de muitos players, né, muitos jogadores, principalmente aqueles que vêm de às vezes, muitas vezes vem de alguma outra modalidade, algum outro tipo de RPG, que não entende essa ideia, por que o meu vampiro precisa ser um cara social? Ele não precisa ser um cara social, ele só precisa ter algum ponto social, alguma coisa. Até porque ele é um vampiro, ele precisa sair pra rua para se alimentar, né? E aí eu já escutei críticas assim, não, mas o meu vampiro, ele vai dar um jeito, eu sou um cara muito prático, eu teria um vampiro que fica num refúgio, ele recebe o sangue por encomenda, ele tem uma clínica de doação, as pessoas doam sangue, aí ele chega, ele recebe, ele bebe, ele nunca precisa sair da casa. Bom, primeiro que isso nunca funcionaria, né? Porque o sangue ele estraga depois de 15 minutos que retira do corpo. Pro vampiro perde o valor, a nutrição. E mesmo que você, a não ser que você ponha ele numa geladeira e resfrie, mas você não vai conseguir fazer isso numa entrega, numa encomenda, tá? E mesmo assim ele dura algumas poucas horas também, tá? Não adianta, você não consegue fazer isso de forma prática. Segundo, você monta uma organização, você não monta simplesmente um website, né? A organização eh, ela tem estrutura, tem advogado por trás, tem papelada. O mundo é um lugar burocrático. Para você fazer qualquer coisa, você precisa de estrutura, né? Então, assim, evidentemente que mesmo um vampiro que tente se isolar, ele ainda vai ter um conhecido. Ele vai ter o vigia da rua que olha ali a rua, ele vai ter o porteiro do prédio, ele vai ter uma pessoa que faz entrega na casa dele, ele vai ter algum contato com o mundo mortal. É impossível você isolar um vampiro 100%. Até um ser humano é impossível isolar 100%. Ele provavelmente vai ter algum contato com alguma pessoa eventualmente, tá? Então, essa é a ideia. Você está vivendo nesse mundo mortal e ainda é conectado. E vamos lembrar que são poucos vampiros que existem no mundo. É uma proporção de 1 a cada 100 mil, né, na população. Tudo bem que eles estão mais concentrados nas cidades grandes, eles tendem a fugir do interior e vir para as capitais, então você pode ter uma proporção maior numa capital, mais do que 1 para cada 100 mil, mas, de forma geral, não deve fugir muito dessa norma, tá? E aí o que acaba acontecendo é, se você tenta, se você não isola, se você tenta isolar muito esse vampiro, ele vai morrer, entendeu? A única forma de você isolar um vampiro totalmente é botar ele em torpor,
tá? E aí o que acaba acontecendo é o seguinte, quais são as consequências? E se eu perder uma convicção, e se eu perder um touchstone, um pilar, isso vai afetar a minha humanidade, tá? Então, assim, eu ir contra essas estruturas, eu afeto a minha humanidade. Pela mecânica do sistema, você precisa ter 1 a 3 convicções. E o número de pilares são exatamente a mesma quantidade de convicções. Mas muita gente se equivoca aqui achando que o pilar tem que estar relacionado à convicção. Então, por exemplo, o cara tem uma convicção de que ele tem que, sei lá, punir os culpados e punir os culpados. E aí ele conhece um juiz, né, que é duro com os culpados e ele aplica sentenças fortes em pessoas culpadas e tal. Não precisa ter essa relação, tá? Você pode criar se você quiser, ela não é proibida, mas ela não precisa. Você pode ter simplesmente, qual que é o seu pilar? Um taxista que me leva para cima e para baixo na cidade, entendeu? Você não precisa ter conexão entre a convicção e o pilar, tá bom? A grande questão é que se você perder a convicção, por algum motivo você deixar de acreditar naquela sua convicção, o seu pilar vai ser destruído, tá? Se o seu pilar for destruído, mas você não perde a convicção, você recupera um novo pilar. O problema é que na destruição desse pilar isso te afeta, e isso vai afetar a sua humanidade, tá bom? Essa é a essência. Eu também não falei de forma mais detalhada de ambição e desejo. O que é ambição? Ambição é aquilo que o seu personagem busca para a vida dele, tá? Então, vise ambição a ideia do seu personagem na crônica, o seu vampiro na crônica. Então, por exemplo, o B, que era o meu Bruhá, lá, ele queria muito que não enchesse o saco dele, que a Camarilla não enchesse o saco dele. Ele queria ser independente, tá certo? Então todas as coisas que ele fez lá no Sol Negro, essencialmente buscavam que ele se afastasse desse mundo vampírico, que ele pudesse viver de boa lá na oficina dele e seguisse a vida dele. Essa era a grande ambição dele, tá? Então, as ações do meu personagem vão ser sempre visando essa ambição, não sempre, mas normalmente visando essa ambição. E quando eu atinjo um status mais próximo dessa ambição, isso fortalece a minha força de vontade. Então eu crio uma mecânica onde, se eu tenho dano na minha força de vontade, eu recupero esse dano na força de vontade, graças a cumprir parte da minha ambição. Isso 2 tipos de dano na força de vontade, o dano superficial, que você recupera sempre que você acorda, e aí é o maior valor entre Resolve e Composure, né, aqueles atributos, né? Agora, o valor de dano agravado, quando você toma um dano agravado na força de vontade, ele não se recupera ao passar das noites. Ele só se recupera se você andar. Quer dizer, uma das formas de recuperar, não é só, mas uma das formas de recuperar é você caminhar em direção à sua ambição, tá certo? E o desejo é mais de curto prazo. O desejo é aquele sentimento da noite, normalmente da crônica, da sessão, tá? Não da crônica, mas da sessão. E ele pode ser do círculo, não precisa ser do personagem em si. Eu normalmente faço, quando eu aplico essa mecânica, pergunto para o círculo e falo assim, qual é o desejo de vocês nessa sessão? E se eles atingem aquele desejo, por exemplo, sei lá, destruir um inimigo, achar um refúgio, fazer alguma coisa nesse sentido, se você aplica isso e eles conseguem, também serve como ambição de recuperar força de vontade de dano agravado. Tá bom, gente? Então, essas são as mecânicas que faltavam ser discutidas aí no livro. Eu vou falar também aí do guia dos players, o guia dos jogadores, o Player's Guide, tá certo? E aí depois vai faltar apenas falar dos lobisomens e de lore sheets, tá certo? Grande abraço, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá um like, se inscreve no canal. Eu criei um Apoia-se também. Então, se você tiver interesse em ajudar a produção de conteúdo, me ajuda lá no Apoia-se. Grande abraço. Tchau, tchau.